De novo, boa tarde, eu sou a Gardir, eu sou a coordenadora da equipe Sem Fronteiras e eu vou estar apresentando o projeto para vocês junto com a integrante do Dry Lab e amiga minha, a Najwa. Travou aqui de novo. Bom, o Sem Fronteiras, eu vou falar um pouquinho sobre como se deu, né, a criação da equipe Sem Fronteiras para a gente poder explicar um pouquinho mais do porquê do nosso projeto atual, né, o porquê que a gente escolheu a temática para levar para o Jamboree. O time surgiu em 2020, em época de pandemia, com a intenção mesmo de participar do Aging Global em 2021. O time participou em 2021 com a temática voltada para combate, né, e prevenção da leishmaniose visceral canina. Nesse ano, eles foram medalhistas de ouro na competição e também foram indicados a um dos prêmios especiais voltados, né, para o projeto de Human Practice, que é o Integrated Human Practices. A UNILA, que é a universidade que a maioria dos integrantes participam, estudam, é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Então, ela já traz como esse objetivo trazer essa proposta um pouquinho mais cultural, ela já tem essa diversidade, né, étnica e cultural dentro da universidade, e a gente achou que seria muito justo e seria perfeito se a gente trouxesse isso para a equipe também, né, representando a América Latina, tanto como nome quanto projeto. Por isso que o nome se deu, né, de Sem Fronteiras. Em 2021, além de produzir, né, toda a parte científica, eles identificaram de que aqui em Foz do Iguaçu havia um problema, né, de notificação sobre os casos de leishmaniose visceral canina. É por isso que, em conjunto, né, com a Câmara de Vereadores, eles escreveram e foi aprovado, inclusive, ano passado, entrou em vigor, a lei de número 2172. Essa lei dispõe sobre a notificação compulsória à Secretaria Municipal de Saúde. Então, é um dos maiores feitos da equipe em 2021, 2022. É uma das coisas que a gente se orgulha, que eu achei super justo da gente trazer aqui hoje. Esse ano, a gente decidiu trazer uma temática um pouquinho mais diferente. A gente fugiu e foi para a parte ambiental. Por quê? Em Foz do Iguaçu, que é a cidade que está localizada, a nossa universidade, tem uma das maravilhas do mundo, né, que são as cataratas. E numa das pesquisas, a gente descobriu que o Rio Iguaçu é o segundo corpo hídrico mais poluído do Brasil. Isso acabou ecoando na nossa cabeça para a gente trabalhar em cima disso. E daí só aqui no Paraná, a gente viu que é super alarmante a quantidade de microplásticos. Por que a gente decidiu trabalhar com microplásticos, né? Além da questão do tempo de degradação, né, que demora para ser degradado, né, porque só de plástico, só de PET, a gente tem uma estimativa de 400 anos, pelo menos. E ele também libera toxicidade, né, para os diversos organismos vivos, e a gente acaba tendo um desbalanço ecológico. E o Brasil ele é conhecido mundialmente pela diversidade de fauna e flora. Então, a gente queria trazer um pouquinho mais esse viés e importância ecológica que a gente tem dentro do país. Outra coisa que ficou ecoando na nossa cabeça é que o Brasil não tem a nível federal, ou seja, não passou pelo Senado, não foi aprovado pelo menos, a questão de restrição de uso de plásticos. Até chegou no Senado, mas foi arquivado, então isso acabou sendo um pouquinho mais complicado, mas também não tem nada que regulamente o monitoramento de microplásticos em tratamento de água, em tratamento de esgoto. Então, a gente consome desenfreadamente plástico no nosso dia a dia. Então, esse ano, o nome do projeto é Meitiguá. A ideia, o objetivo, né, do nosso projeto é fazer a modificação da microalga Chlamydomonas reinhardt, que é uma espécie molde para transformação, para que ela seja capaz de secretar a enzima PETase, para que ela realize a degradação do plástico do tipo PET. E como que a gente pretende fazer isso, né? Nossa construção de circuito ela é voltada, na verdade, para a enzima FASH-PETase, que é sintetizada, né? Ela é otimizada
Há artigos que demonstram que ela é capaz de fazer essa degradação em até 48 horas, né, degradação completa do plástico, em conjunto com a metiase, que seria uma enzima responsável por fazer a degradação do subproduto da petiase. E a gente quer fazer, a gente está fazendo, na verdade, essa transformação utilizando o Glass Beads. E os nossos futuros testes são voltados para testar a eficiência, né, dessa enzima a partir da suspensão dos plásticos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da modelagem, a Nádia vai comentar. Só que travou de novo para mim aqui. Dá para eu me ouvir? Ok. Bom, a frente do Dry Lab, né, que trabalha com o desenho do projeto, está desenvolvendo algumas modelagens para que a gente possa predizer, de alguma maneira, como o desenho, né, o sistema que a gente está fazendo vai se comportar. E de que maneiras estamos tentando fazer essas predições? A primeira delas é por meio de uma modelagem estrutural, né, um complexo de enzimas interligadas por um linker, no caso a fast-petiase e a metiase, que a Gadir acabou de comentar. E outra predição que a gente também está tentando fazer é uma modelagem cinética do crescimento dessa nossa microalga em conjunto com a degradação do PET, considerando o meio de uma estação de tratamento de esgoto, como que esses processos de crescimento e degradação se comportam conforme o tempo. Pode passar o slide. Tá. Em relação à modelagem estrutural, a gente já fez uma predição tridimensional, como na primeira imagem ali, rodando, e a segunda imagem serve de representação, mostrando o resultado de alinhamento entre as previsões geradas pelo AlphaFold, que está representado em azul, e as estruturas experimentais da FAST-petiase e da metiase. No momento, a modelagem estrutural está encaminhando para a dinâmica molecular. Pode mudar para o próximo slide. E em relação à modelagem cinética, a gente vai avaliar o crescimento e a degradação do plástico numa estação de tratamento de esgoto. A gente está considerando um sistema de lagoa de estabilização, que é uma das formas de tratar o esgoto, uma das etapas, e acaba sendo comum em países subdesenvolvidos e com clima tropical. A nossa intenção é predizer como o meio dessa lagoa, que tem bastante concentração de nitrogênio amoniacal, fosfato, vai influenciar no crescimento da nossa microalga, além de outros fatores importantes para o crescimento dela, como luz, temperatura, pH, carbono. É como se fosse um fotobioreator de lagoa aberta, porém com águas residuais. E juntamente, tudo isso juntamente com a simulação do modelo da degradação, com a químera de fast-petiase e metiase. Pode mudar para o próximo slide. Tudo isso simultaneamente, e dessa forma a gente consegue responder algumas perguntas do tipo como o meio da lagoa de estabilização influencia no crescimento da nossa microalga, quanto de microplástico a gente consegue degradar conforme a população microalgal, e em quanto tempo a gente consegue degradar uma quantidade satisfatória de plástico antes desse influente ser despejado nos corpos hídricos, que é o que acontece após o tratamento de esgoto. E além dessa degradação do plástico, a microalga ela também vai auxiliar ali na remoção desses nutrientes em excessos, como nitrogênio e fósforo, que não são bem vistos, né, pelo nosso meio ambiente quando em grande quantidade, principalmente em água. As instituições de saneamento já utilizam processos biológicos para tratar esgoto, geralmente com bactérias. Algumas utilizam algas também. Então, a gente viu uma brecha para implementar o nosso projeto no momento. A gente está encaminhando para finalizar essas modelagens e aprimorar algumas questões de biossegurança, como o funcionamento do nosso kill switch, né, dentro desse sistema de lagoa, assim como barreiras físicas, sempre assegurando que nosso OGM não vai escapar de maneira alguma. Da parte de Dry Lab, pelo menos, acaba sendo isso. Eu vou finalizar falando um pouquinho do nosso projeto de Man Practices. Nosso objetivo esse ano é criar uma plataforma educacional. Essa plataforma vai ser disponibilizada tanto em português quanto em espanhol, e a gente também vai fazer as legendas em guarani, principalmente com o objetivo de tentar melhorar a educação ambiental que a gente tem na América Latina. Essa plataforma educacional vai estar envolvendo atividades ativas, né, metodologias ativas, que o próprio grupo está construindo.
Então, atualmente, temos 4 atividades que a gente criou, e uma delas é um jogo de tabuleiro com esse objetivo de fazer uma conscientização em relação a sacos e também ensinando um pouquinho sobre os conceitos de biologia sintética, biotecnologia. E a ideia também é a gente tentar abordar um pouquinho mais sobre esses conceitos, né, nas escolas ao redor do nosso continente e tentar trazer isso para as nossas crianças e adolescentes. Então, tentando resumir em 10 minutinhos aqui o que o nosso projeto visa. É muito importante falar também que a gente está tendo o apoio e patrocínio da Itaipu. Eles estão patrocinando o nosso projeto. A gente tem apoio de outras instituições também, de uma startup de ESG. Então, aqui fica a nossa finalização. Esses são os nossos contatos, se vocês precisarem de alguma coisa, se vocês quiserem conversar com a gente. E muito obrigada. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a SimBR pelo convite e a todos vocês pela presença. Então, nós somos o time USPEL Brasil e nós fazemos parte do CVSim, que é o Clube de Biologia Sintética da Escola de Engenharia de Lorena, que é o campus USP em Lorena. O CVSim é uma entidade universitária que tem como missão o desenvolvimento, estudo, disseminação e divulgação dos conhecimentos da biologia sintética. E devido ao grande interesse dos membros pela biologia sintética, há alguns anos atrás a gente resolveu criar um time, que é o time USPEL Brasil, que contém uma equipe de estudantes de várias graduações diferentes de engenharia, para a gente poder participar do AIGEN. Então, nós já participamos 4 vezes. Em 2016, com o projeto eCoil, que era para produção via biologia sintética de combustíveis. E ganhamos uma medalha de bronze com ele. Em 2018, a gente apresentou o projeto LaQuase, que era voltado para o tratamento de água contaminada com medicamentos hormonais, que também ganhou uma medalha de bronze. E em 2020, 2022, o projeto Honorato, ele tinha como objetivo o desenvolvimento de inibidores sintéticos para 2 toxinas presentes no veneno de jararacas. E por ele a gente também ganhou uma medalha de bronze e um prêmio especial de projeto impactante. Aí hoje a gente vai apresentar para vocês o nosso projeto para 2023. Para uma contextualização, a gente traz como exemplo alguns dados relevantes sobre a epilepsia em específico, que é uma doença crônica que hoje já possui um tratamento endossado por canabidiol. Estima-se que essa é a 4ª doença neurológica mais recorrente no nosso país. Acho que está dando um pouquinho de eco, Lu, se puder desligar o mic ali. Mas é a 4ª doença neurológica mais recorrente no nosso país e acomete o equivalente a 2% dos brasileiros, em níveis diferentes de gravidade, né? Com crises convulsivas, muitas vezes imprevisíveis. Pode passar. E hoje eu acho que é de conhecimento geral a tamanha dificuldade que se enfrenta para conseguir medicamentos com o canabidiol na sua composição, por causa da legislação vigente, né? E seja por meio de importação ou o cultivo próprio, que por si só já é bem problemático. E é necessário todo um trâmite burocrático bem oneroso em custo e em tempo, tornando os tratamentos bastante inacessíveis para toda essa demanda e para grande parte da maioria da população, né? Falando um pouco sobre o composto de interesse nosso, que é o canabidiol, ele é um composto que ele é extraído da planta da cannabis sativa, e ele tem sido muito explorado ultimamente, porque ele apresenta resultados muito positivos para o tratamento de doenças neurológicas. Só que a utilização dele é uma coisa muito milenar. Muitas civilizações milenares, como a chinesa, elas teve presente já, elas têm até uma história de alguns registros de que existe um imperador chinês que há quase 3.000 anos atrás, ele prescrevia alguns tipos de chás de canabidiol para tratamento de gota e reumatismo. E também, mais para frente, com a intensificação dessa utilização, a Índia, ela tem alguns grupos que faziam utilização da cannabis mesmo para tratamento ansiolítico e hipnótico, para histeria e ansiedade. E a gente, curiosamente, a primeira utilização de canabidiol como tratamento foi feita para uma criança epilética que ela estava há mais ou menos uns 41 dias com convulsões, e ela foi tratada com cânhamo de cannabis
porque nenhum outro tratamento convencional foi suficiente para tratar essa criança. E aí o médico, ele tratou e ela voltou ao estado normal e ela conseguiu se recuperar muito bem. Com isso, mais para frente na Europa, tiveram alguns estudos que comprovaram a eficácia da cannabis para o tratamento de epilepsia em crianças. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, ela foi começando a ser consumida por alguns grupos que eles eram totalmente discriminados, e isso acabou chamando um pouco a atenção, passou a ser ela foi muito associada a um mal. E também a gente tem a utilização, o THC, que ele é um outro composto também da cannabis, ele tem alguns efeitos psicoativos. E por causa disso, tiveram várias restrições legais e regulamentações que acabou tendo dificuldades para fazer a importação da cannabis, e isso dificultou também tanto a utilização por pacientes que precisavam de medicamentos feitos a partir da cannabis, tanto para avanços de pesquisas científicas. Então, acho que como a maioria das pessoas presentes já sabem, a biologia sintética ela serve como uma forma alternativa de resolver diversos problemas em diferentes áreas da ciência. E ela pode facilitar processos, desenvolver vias alternativas, melhorar outras vias já existentes, otimizar a produção de compostos já consolidados, como, por exemplo, a produção de inibidores sintéticos de toxinas, que foi a nossa proposta de competição do ano passado. E é justamente na sua capacidade de criar novas alternativas para resolver problemas que o nosso projeto se baseia. Como foi exposto anteriormente, a produção do canabidiol é um processo complexo e burocrático, e aí nesse ano nós pretendemos buscar uma rota alternativa para sua produção, para otimizar o processo tradicional de produção e evitar impasses legais, bem como custos excessivos na sua produção e logística. Bom, e aí nisso, onde é que a literatura entra em relação ao nosso projeto, né? Bom, por ser um composto de um grande interesse medicinal, as dificuldades associadas à produção do canabidiol, elas não passam despercebidas pelo meio acadêmico. Então, nos últimos anos, tem tido um aumento bem considerável do número de publicações envolvendo não só o canabidiol e outros extrativos da cannabis em si, mas algumas tentativas de sintetizar esses canabidioides. Mas para a gente entender primeiramente um pouco melhor esses desafios, né, relacionados à obtenção desses canabidioides, a gente precisa entender como é que a planta sintetiza esses compostos. Canabidioides fazem parte do metabolismo secundário da planta. E esses compostos, os metabólitos secundários, eles podem ser produzidos por outros organismos, fungos, bactérias, que seja. E a via da síntese do canabidiol já é muito bem conhecida, já é muito bem descrita, então a gente pega as informações que a gente tem na literatura, relacionadas à via metabólica, as enzimas responsáveis, as sequências delas nos bancos de dados, os genes envolvidos, as proteínas envolvidas, e leva isso para o nosso projeto, né? Faz essa elaboração, essa análise, traz para o nosso projeto para desenvolver uma nova tecnologia relacionada a esse assunto. E escolher também um chassi robusto o suficiente e industrialmente conhecido para levar o nosso projeto a uma viabilidade industrial. Agora falando um pouquinho sobre o projeto em si, como já foi abordado anteriormente pela Camila e pela Júlia, o CDD Dynamics tem como objetivo a produção, pela via biosintética, do canabidiol através de transformações genéticas, indução e expressão gênica na levedura Saccharomyces cerevisiae, para que a gente consiga propor uma alternativa mais viável à produção desse fármaco, já que nesse caso a gente não precisaria passar pelo cultivo da planta, que é ilegal no país. Assim a gente conseguiria tornar o canabidiol brasileiro, no mercado brasileiro, ainda maior, já que não precisaria passar pela parte burocrática de legalização e o governo permitir que utilize a planta. Então, nesse caso, para a gente conseguir isso, a gente escolheu a Saccharomyces cerevisiae, porque a gente está partindo de duas vias principais para essa produção, que é a via do mevalonato e a via da olivetol sintase, e nesse caso, olivetol sintase não, gente, perdão, ácido olivetólico. Então, nesse caso, a Saccharomyces cerevisiae já tem uma via comum, que é a via do GPP, e nesse caso a gente só precisaria induzir a produção do ácido olivetólico, da via do ácido olivetólico, por meio de 5 enzimas que estão presentes, utilizando circuitos biológicos. Pode passar, por favor.
Dentro de Human Practice, falando um pouco mais rapidamente, a gente está trabalhando em cima de uma coleta de dados na praça, com a população, para ver como que esse projeto seria trazido, né, para a população, como a população veria esse projeto, já que é um assunto meio polêmico. Além disso, a gente também está participando de um projeto fornecido pela faculdade, de Elas na Engenharia, onde a gente vai trazer mais tópicos sobre biologia sintética e discutir isso com algumas meninas em situação de vulnerabilidade social. A gente também participou, fez uma parceria com a Olimpíada de Biologia Sintética promovida pela USP Butantã, e também, junto com outra entidade estudantil chamada Marrico Revestibulares, a gente vai fazer uma apresentação do projeto e explicar um pouquinho sobre biologia sintética para o pessoal adolescente que estuda nesse cursinho popular. Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente vai falar um pouquinho mais rapidinho aqui no final. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, entrar em contato com a gente posteriormente. Nossos contatos estão aqui, o nosso e-mail, o nosso Instagram e o nosso LinkedIn. Muito obrigada. Então, a gente vai começar apresentando. A gente tem um logo. Esse é o nosso logo da Strep by Strep. A gente consegue ver que tem várias formas de interpretar. O que eu queria só dar uma indicação para vocês, que isso daqui pode ser uma streptomyces. Então, depois dê uma procurada, vocês vão gostar. E a gente vai explicar um pouquinho o que é o nosso projeto. Então, primeiramente, o nosso grupo é um grupo interdisciplinar de alunos da USP. A gente tem alunos de diversos campos, a gente tem gente de São Carlos, a gente tem gente de vários institutos da USP Capital e até da IAST também. Então, nossas reuniões, elas são remotas, então a gente sempre faz algo que é em conjunto, mas estando em lugares bem diferentes. Sobre os nossos projetos, então, o time Agem USP Butantã, ele é desde 2012 que ele começou em conjunto com a Unesp. Desde lá a gente vem ganhando várias premiações, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre a nossa última premiação. Então, a gente participou da última vez, foi em 2021, com o projeto Larry B. E esse projeto tinha como objetivo proteger as abelhas dos pesticidas neonicotinoides. Então, a gente fez uma planta modificada e fez com que ela expressasse só no pólen uma enzima que degradava o agrotóxico para as plantas, para as abelhas não se contaminarem. E esse projeto foi muito premiado. A gente conseguiu, no ano de 2021, ouro, melhor planta, e a gente também conseguiu o top 10 mundial, então foi um dos melhores projetos do nosso time. E aí a gente tem muitos prêmios, então nesses últimos anos a gente vem se dedicado bastante, os nossos projetos começaram meio que pela necessidade de ser projetos de 2 anos, então a gente fez esse projeto de 2021 e a gente está com esse projeto de 2022 e 2023, que é o Strep by Strep. E o que é esse projeto, Cauê? Com você. O projeto desse ano, ele tem focado bastante em desenvolver mais uma ciência de base, só que o que motivou a gente a fazer o projeto, que eu vou explicar um pouquinho, é notícias como essa de tratamento de câncer sendo uma coisa muito preocupante, uma coisa que vem aí sendo um problema de saúde pública. Então, nosso projeto, pode passar, vem aí com a missão de produzir cosmomicina D, utilizando o organismo da Streptomyces olinensis, que é uma espécie brasileira, e o foco do nosso projeto ele entra em 2 fatores muito importantes, que é tanto melhorar a Streptomyces como um organismo geneticamente modificado, né? Ele ser uma coisa mais utilizável. Então, eu vou explicar mais ou menos como a gente vai fazer isso. E junto disso, né, utilizando a cosmomicina D como exemplo, a gente vai aumentar a produção desse composto, que é um composto basal, um composto que é produzido muito pouco, muito difícil de você purificar ele e conseguir usar ele de forma comercial. Então, vai ser 2 coelhos com uma cajadada só. E o negócio da cosmomicina é interessantíssimo é justamente o fator antibiótico e antitumoral. Então, aí, como eu disse, o nosso chassi, né, que ele é a grande estrela do projeto, é
uma Streptomyces, ela é um chassi muito eficiente, muito barato, para conseguir produzir produtos biosintéticos, para conseguir fazer compostos orgânicos, mas ela tem um trabalho muito complicado de fazer ela ser um organismo geneticamente modificado, né? A gente está tendo diversos sufocos com conseguir fazer ela uma bactéria eficiente para modificar ela geneticamente. Pode passar? E por que a gente escolheu ela? Por que você não fez como E. coli da vida? Porque as Streptomyces, elas são uma fábrica muito eficiente de antibiótico. Então, aí 80% dos antibióticos comerciais, eles são produzidos por ela. Só que de forma natural ou mudando o meio e tal. E o que a gente quer é justamente fazer o trabalho de engenharia genética, de biologia sintética, para não depender do meio, não depender de coisas externas, e sim fazer ela produzir o que a gente quer. Pode passar. Então, o tratamento de câncer, né, que é o foco da cosmomicina em si, que é a outra parte do projeto, a gente vai produzir isso que é, além do antibiótico antitumoral, favorecendo que o tratamento de câncer ele seja bem específico de uma área. Então, ela vai inibir, é um efeito que inibe a metástase, consequentemente inibe o crescimento do tumor. E aí, quando você faz um tratamento quimioterápico, radioterápico, você consegue diminuir os efeitos colaterais focando exatamente naquele lugar que você quer, porque o tumor não cresceu. Então, você consegue ter uma descoberta mais tardia, onde a situação seria uma problemática, e você consegue controlar o efeito do crescimento desse tumor. E o mais que tem é justamente o que a gente quer fazer para melhorar essa produção e para favorecer a Streptomyces como um organismo geneticamente modificado, é a via biosintética do gene, que a gente vai favorecer a produção de uma proteína chamada SARP, que controla basicamente toda a produção de moléculas orgânicas da Streptomyces, e a gente vai melhorar o promotor desse SARP, fazendo com que haja uma maior expressão e, consequentemente, havendo mais... utilizando esse SARP, a gente vai colocar como numa parte do AIGEN, outros times e outras pessoas da comunidade científica possam usar o nosso SARP de promotor forte para conseguir produzir outras coisas além da cosmomicina dele. É interessante também que, por exemplo, a Streptomyces é um gênero que está presente em solo, está presente em água, o cheiro da chuva é pela Streptomyces, então é uma bactéria que ela é bastante abundante, mesmo tendo essa dificuldade de isolamento e tudo mais. Mas agora a gente vai entender como que está sendo o time. Então, a gente falou aqui sobre a parte do científico, então vamos conhecer um pouquinho das práticas humanas. Então, a gente tem 2 grandes projetos, e eles foram modificados agora, que a gente começou eles na pandemia com o Let It Be, e eles foram modificados pensando mais na realidade atual, que é pós-pandêmica e que a gente tem acesso a coisas presenciais. O acampamento científico, que a gente usa gamificação na aprendizagem, então a gente usa metodologia ativa, a gente faz como que os alunos entrem num jogo na própria escola deles, e esses jogos unem química, física e biologia, então unem várias extensões da USP, a gente faz parceria com várias extensões, cada um tem sua sala, sua atividade, e a gente trabalha junto até convocando até monitores assim da própria universidade, quem quiser ali, para fazer esse projeto. Tem personagens, então é como se fosse realmente um teatro, e aí as crianças vão passando sala em sala. Para fundir 2, a gente faz em escolas carentes ali na região, em escolas públicas. E a UBBS é a Olimpíada Brasileira de Biologia Sintética. Esse ano a gente conseguiu praticamente, acho que foi 5.000, né, inscritos por aí. E foi um dos maiores números. A gente está tentando abranger o maior número de regiões do Brasil. E essa Olimpíada ela é toda virtual, e aí depois a gente tem a parte da imersão, que é a premiação.
para os 10 melhores, e eles vêm para a USP para conhecer o instituto, conhecer áreas de pesquisa e tudo mais. Além disso, a gente fez alguns outros projetos. A gente participou de eventos. Aqui tem algumas coisas que a gente fez. Então, a gente organizou parcerias com a Operon, na USP, na EASH. A gente tem essa parceria com a Fractal também. A gente tem parceria com o Biocientista Mirim, a gente ajudou na parte de mídias e tudo mais. A gente tem uma divulgação científica mais forte esse ano. E aí, em relação à parte de eventos, a gente sempre procura eventos voltados para biologia sintética e também para a questão de divulgação na sociedade. Então, a gente fez Strep by Strep na Paulista, que foi um evento que organizou todo mundo ali para divulgação de antibióticos e antitumorais. E é isso. Esse é o nosso alcance. Isso daqui a gente já meio que já passou. E aqui é a nossa plaquinha.